Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer este bolo lindo no tema Luluzinha, gente. Olha que coisa mais fofa. Esse bolo foi para o mêsversário que eu fiz. E olha que tema lindo. Você lembra desse tema? É da sua época, Luluzinha? Coloca aqui embaixo no comentário que eu vou querer saber, que eu já vou adivinhar mais ou menos a sua idade, hein? Então vamos lá, nós vamos fazer a cor vermelha sem estar porosa e sem perder o ponto. Vem comigo que está imperdível. Aqui eu comecei colocando 400 gramas de chantilly gelado, muito gelado. Para você ter uma ideia, eu coloquei no freezer, tá? Por 30 minutos. E coloquei também 40 gramas de leite em pó. Bato bem. Aí você vai falar, tá poroso, Chay? Sim, está poroso. Para você fazer uma coloração mais pigmentada como o vermelho, por exemplo, você precisa deixar ele ficar assim, ó, até desgrudar do globo da sua batedeira, ficar apenas nas laterais. Aí sim você pode desligar a sua batedeira. Agora vamos começar então o processo de hidratação desse chantilly. Vou colocar aqui um pouco desse chantilly que a gente acabou de bater na panelinha, tá? Nesse bolzinho aqui que eu uso para fazer as misturinhas de cores. Então é só um pouquinho só para você testar, para você ver. Vou utilizar aqui o vermelho morango, que é este corante em gel. Ele é em gel, mas ele tá bem fluido, tá? Quando a gente compra o corante assim mais novinho, ele tá bem fluido ainda. Então eu vou colocar aqui uma quantidade considerável. Vocês podem ver que não é muita, mas também não é pouca quantidade, tá? Para ele ficar bem vermelho. E nós vamos começar então a misturar. Primeiro eu começo amassando bastante para que esse chantilly fique bem vermelhinho. Então eu vou amassando o corante aqui e misturando bem. Lembrando, ele ainda não está texturizado. A primeira coisa que a gente faz em chantillys mais escuros é a coloração, tá? Então, ele tá assim bem poroso, ó. Não tem como a gente espatular um bolo assim, porque ele tá muito firme, né? E o que nós vamos utilizar hoje? Vou te mostrar um segredo que eu uso pra gente hidratar. Olha que legal! Nós vamos colocar água gelada, apenas uma gotinha, umas gotinhas aí, poucas gotinhas. Você vai vendo a textura que você quer, tá? Eu coloquei aqui mais ou menos uns 3 gramas de água, é bem pouquinho, tá, gente? Claro que aqui nesse bolzinho tem bastante corante e tem pouca quantidade, né? Então a gente não precisa colocar tanta água. Vai depender muito a quantidade de água da quantidade de chantilly que você está hidratando, tá? Então você não precisa usar leite condensado, não precisa usar o próprio chantilly líquido, ele já fica assim, ó, bem hidratado. Olha que cor linda que ele fica, bem brilhante. Se você quiser fazer uma preparação ainda mais fluida, você pode acrescentar um pouquinho mais de água. E para a gente verificar se ele está no ponto, ele tem que fazer esses picos aí que vocês estão vendo na espátula. Assim ele está no ponto. Vou fazer a mesma coisa na quantidade que estava na minha batedeira. Ainda vou colocar corante. Lembrando que aqui é uma outra quantidade, tá? É aquela quantidade que a gente bateu lá na batedeira de 400 gramas de chantilly mais 40 de leite em pó. E vou fazer o mesmo processo para vocês verem que tanto em quantidades pequenas quanto em quantidades maiores é possível sim fazer um vermelho bem vermelho, que é o caso aqui do tema Luluzinha, e não perde o ponto, tá? Aqui eu tô mostrando para vocês como eu fiz para montar este bolo. Eu coloquei um pouquinho de recheio na minha tábua, coloquei a massa, agora eu estou colocando a calda. Tem aqui no canal a receita dessa massa, a receita dessa calda, a receita desse recheio. Eu vou deixar aqui para vocês no finalzinho também, se vocês quiserem, aqui na descrição também tem, ok? E quem quiser também a minha apostila, que é gratuita, você pode me pedir lá no meu Instagram, que é @chay.cakes. E você pode me pedir via direct falando: oi, Chay, quero sua apostila gratuita que eu vou ter o prazer de te entregar, tá? Nela tem massa, recheio, calda. É uma apostila completa gratuita, então vai lá. Esse bolo ficou com 2 quilos aproximadamente. E depois de geladinho, né? A gente deixa mais ou menos umas 6 horinhas na geladeira para ele pegar bem o sabor, né? O morango soltar aquela caldinha que a gente gosta. Vou tirar aqui o plástico, o acetato que estava envolto nele. E nós vamos então começar a fazer a decoração. Antes de decorar, eu gosto sempre de fazer isso aqui, ó. É uma dica minha que é sempre dar uma limpezinha aqui no cake board. Vou utilizar o bico 2A, que é esse bico perlê, para a gente começar. Então, eu coloquei aqui na minha manga de confeitar
O nosso chantilly vermelho, percebam que ele não perde o ponto, que ele não está poroso, ele está bem firme ainda, porém cremoso, tá? Isso que a gente precisa no chantilly. Muita gente tem dúvida quando vai colorir o chantilly com cores muito pigmentadas, como o próprio vermelho que eu estou fazendo aqui, o azul marinho e o preto. São cores que, como tem muita pigmentação no corante, tendem a deixar o chantilly mole. Porém, se você fizer essa técnica que eu te mostrei, que é bater bem o seu chantilly na batedeira, até ele fazer o ponto do buraco, ou seja, ficar apenas nas laterais da sua batedeira, e depois você vir a texturizar, como a gente viu aqui, eu texturizei com água gelada, não dá errado, podem fazer sem medo, ok? Aqui eu vou colocar o restinho do chantilly, lembrando que a gente fez aqui como se fosse um chantininho, né? Porque foi leite em pó também, ele ajuda a dar mais resistência ao nosso preparo, tá? O chantilly, ele puro, ele fica um pouco mais mole. Então, quando você coloca um pouquinho de leite em pó, fica mais resistente. Limpei aqui o meu bico da manga de confeitar, né, que estava aqui, e a gente vai continuar a passar o nosso chantilly. Vejam só como ele fica, ó, cremoso, deslizando, não fica aquele chantilly duro, difícil de espatular, porque você também não pode ficar com o chantilly muito firme, tá? Às vezes a textura interfere muito na espatulagem. Então, eu vou terminar aqui de cobrir e nós vamos pegar essa espátula reta. É uma espátula de inox que eu tenho aqui, tá? Vou usar essa parte reta, não a parte dentada. E nós vamos começar a girar a bailarina continuamente até a gente ver que está ficando lisinho. Esse processo, gente, é um processo de artista, tá? Você vai lá, olha, vê onde está faltando chantilly, deposita, e assim você vai fazendo o seu bolo ficar bem bonito, bem lisinho, bem perfeito, tá? Lembrando que aqui eu tenho chantilly com o corante em gel, que é o corante vermelho morango. Esse vermelho é lindo, dá para você fazer bolo da Chapeuzinho Vermelho, dá para você fazer bolo da melancia, né? Tem muita gente aí fazendo bolo de fruta, então a gente consegue fazer nesse tema também. É só você usar esse corante vermelho morango, que ele é bem pigmentado, tá? Lembrando que se você for vender, é bom avisar o seu cliente, né, que ele vai pigmentar um pouquinho a boca, tá? Aqui eu peguei uma outra espátula, uma espátula mais reta, e a gente vai começar aqui a fazer o topo, tá? O topo a gente vai sempre forçando um pouquinho para fora, para fazer com que essas bordinhas saiam, porque esse bolo vai ser com bordas imperfeitas, tá? As famosas quinas imperfeitas que a gente tanto conhece. Então, aqui eu estou jogando para fora e vou começar a fazer a marcação, ó, como se fosse uma espiral, tá vendo, ó? É só você levar a espátula para a borda sempre e girar a bailarina. E assim ele ficou no topo, olha que lindo. Depois eu coloquei aqui, ó, o topo personalizado. E olha que lindeza ficou o nosso bolo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Esse aqui foi de mêsversário. Foi para uma cliente que pediu para a filhinha dela de 1 mês, a Luísa. E foi um bolo muito especial. Se você gostou da técnica do chantilly, eu te peço aqui que deixe no comentário. Se você tiver alguma dúvida também e eu puder te responder, eu vou ter o prazer de fazer isso, tá bom? Desde já quero pedir que você deixe aí o seu like. Não se esqueça de apertar no like, se inscreva no canal Shy Cakes e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!